Está começando Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a PUC São Paulo. Você que está acostumado a acompanhar nosso programa nesses últimos 3 anos, certamente vai notar que ele está de cara nova. Na próxima meia hora, você vai ver reportagens, entrevistas, depoimentos e curiosidades que mostram o universo da psicologia e relações com a sociedade. Vamos começar o programa de hoje mostrando o Banco Social de Serviços em Psicologia. Melhorar a qualidade de vida dos brasileiros pode e deve ser parte da atuação dos psicólogos. E o Banco Social possibilita esse trabalho, colocando em prática projetos sociais com a participação direta dos profissionais. É aqui no prédio da Força Sindical, no centro de São Paulo, que funciona um dos projetos do Banco Social de Serviços em Psicologia. Com a coordenação dos conselhos federal e estaduais, os objetivos do Banco Social são dar mais reconhecimento às práticas sociais da psicologia, abrir novos canais de negociação entre o Estado e a atuação do psicólogo e fortalecer a participação deste profissional na construção de políticas públicas. Em atuações diretas com a sociedade, os psicólogos ajudam trabalhadores desempregados, pacientes psiquiátricos e adolescentes em liberdade assistida. Para saber sobre o Banco Social e inscrever novos projetos, acesse o site www.bancosocialpsi.org.br. A partir do próximo mês, vamos mostrar a cada programa uma nova iniciativa que tenha surgido no Banco Social. Exemplos do quão além do consultório pode ir o trabalho do psicólogo. É o caso da Graziela, que comanda uma equipe interdisciplinar, ajudando crianças e adolescentes a deixar para trás a dependência química e a vida nas ruas. Vamos conhecer um pouco o trabalho dessa verdadeira batalhadora. Olá, bom dia, sou Graziela, psicóloga, sou fundadora aqui do Projeto Quixote e hoje eu convido vocês para conhecer um pouquinho o que eu faço aqui e não é pouca coisa, então bem-vindos! A gente aqui no projeto acredita que a arte é um excelente caminho para se aproximar das pessoas. Então, vocês vão ver vários objetos que são frutos do nosso trabalho. Então, máscaras, pinturas, desenhos, grafites. Aqui a gente está o tempo inteiro criando. Essa estátua aqui, por exemplo, é uma escultura de papel machê, parece que ela é pesada, mas ela é como Dom Quixote, leve como papel. É um presente de um amigo e representa um pouco o nosso sonho, né? Dom Quixote, a gente resolveu, quando a gente criou o projeto, a gente quis colocar esse nome porque a gente achava que a gente era meio quesco, né? Como é que a gente vai querer trabalhar com criança, adolescente em situação de rua, de risco, pensar a questão da droga? A gente resolveu chamar de Quixote para dar uma desculpa para nós mesmos, né? Somos sonhadores. E no fim a gente descobriu que não tem muita coisa que dá para fazer, não é só sonho, e quixotinhos mesmo são eles. Nesse momento está acontecendo um atendimento da área da psicologia aqui, então a gente não pode interromper. A gente atende individualmente aqui os garotos e as garotas conforme a demanda. Eu também faço alguns atendimentos, mas poucos, porque minha função hoje é outra, mas eu tenho alguns clientes que são antigos, são 8 anos de trabalho, que eu ainda acompanho. Aqui o que eu faço nessa sala, eu reúno a equipe uma vez por ano, todos os psicólogos, psiquiatras, educadores, oficineiros, e a gente discute os temas de planejamento, as atividades, as dificuldades. Grande parte do meu trabalho é mediar esses diferentes olhares e a gente não dividir o garoto cada um no seu pedaço, porque ele é um só. A gente acha que se eles aprenderem a se respeitar numa atividade de artes plásticas banal, isso eles levam para a vida e isso vai
você criar uma matriz de uma experiência de respeito. E isso é o olhar da psicologia, mesmo que seja um educador, porque como a gente é uma equipe multidisciplinar, a gente tenta construir junto um paradigma de trabalho. Então aqui a gente reconhece as coisas da psicologia, mesmo que não seja um psicólogo que esteja conduzindo o grupo. Bom, gente, acho que vocês puderam conhecer um pouquinho do meu trabalho aqui no Quixote, espero que vocês tenham gostado. Acho que o psicólogo pode contribuir muito com o trabalho social, a gente tem muito a fazer na escuta aí desses meninos e eu gosto muito desse trabalho. Eu espero que mais pessoas se inspirem e venham para o nosso time. Vamos sair um pouquinho do consultório e vamos pôr a mão na massa aí na vida. Obrigada. 025/2002. Essa é a identificação de um projeto de lei atualmente com a tramitação paralisada no Congresso que determina como o privativo do médico, a promoção, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de enfermidades, centralizando os cuidados da saúde dentro da esfera biológica. É o ato médico, uma lei polêmica vista por muitos como corporativista e que encontra críticos dentro da classe médica. Para conversar sobre esse tema, Diversidade recebe o médico sanitarista Emerson Merri, professor livre docente da Unicamp. Doutor Emerson, você tem debatido o projeto do ato médico e apresentado uma posição bastante crítica. Qual é essa concepção? Conta pra gente. Bom, na realidade, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Primeiro, eu não sou contra o ato médico, nem contra o ato do psicólogo, nem contra o ato profissional. Mas eu sou contra a maneira pelo qual as entidades médicas hoje estão tentando construir uma lei, uma legalidade que, do meu ponto de vista, encarcera o ato médico e as outras profissões em cima de uma concepção que, do meu ponto de vista, é uma concepção que não traz contribuição para aquilo que a gente hoje, ou eu pelo menos entendo, como tarefa dos atos de saúde. Assim, eu entendo que o conjunto dos atos profissionais, antes de serem atos nucleares de profissões, eles são atos de saúde. E como tal, eles têm que dar conta daquilo que na saúde é uma questão essencial, que é o nosso encontro enquanto trabalhador, independente da profissão, como sabedores de tecnologias que consigam se relacionar com o mundo das necessidades dos usuários. E eu entendo que essa concepção de ato médico que as entidades andam defendendo, ela tem pautado uma visão muito restrita do que significa o campo da saúde, o ato de saúde e esse mundo da necessidade dos usuários. Tínhamos avançado nesse campo da saúde para concepções muito mais interdisciplinares, né? Eu percebo os psicólogos já se inseriam e se inserem na saúde, muito voltados para coisas que ultrapassam até o limite do que poderia ser só um ato psicológico, né? Aprendendo com outros profissionais, aprendendo inclusive com os médicos. É nesse sentido que você faz a crítica, porque seria um retrocesso no sentido de cada um ter a sua competência e não haver uma inter-relação? Eu faço uma crítica, assim, de uma maneira que incorpora alguns olhares. Um dos pontos que eu critico é que não existe uma única concepção do que seria a medicina, a bem da verdade, ou do que seria a psicologia, não é? Quer dizer, na realidade, quando eu passo a defender uma certa lei e estrutura uma regra jurídica, legal, uma normatividade para o conceito do ato médico, eu, de uma certa forma, estou defendendo uma certa concepção de medicina, né? E eu acho que a medicina, na sua história, ou as outras profissões, elas têm já apresentado suficientemente, e a medicina em particular, uma demonstração de que as várias medicinas que existem por aí se disputando, elas já vêm demonstrando que esta medicina mais prisioneira
de uma concepção muito tecnicista, muito biologicista sobre o campo da saúde, ela tem sido uma medicina que tem mais aprisionado até o próprio ato médico do que a gente desejaria. Então, na realidade, o ato médico hoje, ele tem sido um ato reduzido, ele tem sido um ato prisioneiro de procedimentos técnicos, ele não tem conseguido fazer uma boa leitura e uma boa interpretação do campo das necessidades de saúde. E eu acho que essa medicina defendida por essa concepção não é uma medicina que a mim interessa, não é? Por que hoje os médicos, depois de tantos anos, apresentariam uma posição assim tão corporativa? Eu diria que não são só os médicos que têm posições corporativas, né? Você vê isso nas várias entidades profissionais, se você acompanhar posicionamento, às vezes, do pessoal da enfermagem, da psicologia, da odontologia, você repara que o paradigma que normalmente opera nessa mentalidade profissional, eles são muito parecidos, né? Esse paradigma é muito parecido entre as profissões. Cada um vamos defender a nossa, vamos ver o que é meu pedaço. Cada um tenta defender o seu pedaço, cada um tenta congelar no bloco de interesse que está cristalizado hoje. Muito prisioneiro, inclusive, de uma longa história que vem lá do século XIX para o século XX, né? Que vai nucleando as nossas profissões. Então, isso, a mim, é uma coisa que me espanta, quer dizer, em pleno século XXI, a gente tentando formatar leis de ação profissional para o conjunto das profissões, prisioneiro do século XIX, né? Quando a gente percebe que a história das enfermidades é muito móvel, não é? A gente sabe que o ato médico, ou o ato do psicólogo, ou o ato do odontólogo, ou o ato do enfermeiro, não dá conta do que nós temos de produção de enfermidade hoje, né? Temos total certeza que nós não teríamos nenhum impacto, por exemplo, no Brasil, sobre a AIDS no Brasil, se isso fosse exclusividade do ato médico. Nós sabemos disso, não é? Nós sabemos que o Brasil é um país de ponta em relação a essa discussão, porque nós construímos uma sabedoria, uma inteligência transdisciplinar, multiprofissional, para constituir tecnologias de intervenção. E aí a gente produziu resultado, né? Você mesmo indo para núcleos duros, por exemplo, se você adentrar certos territórios, como transplantes de medula óssea, você repara que o êxito, por exemplo, de um processo de abordagem do problema, da construção de uma intervenção ou de um segmento, ele pede em si nucleações multiprofissionais. A gente sabe que nenhum núcleo profissional recolhido sobre si mesmo tem mostrado capacidade de efetividade no campo da saúde. Então, qualquer olhar corporativo, seja médico, odontológico, da enfermagem, ele, do meu ponto de vista hoje, ele rema contra o movimento do futuro, não é? Ele é um movimento retrógrado, prisioneiro de um paradigma que já pediu para ser ultrapassado há muito tempo, não é? E que é reafirmado nessa lei do ato médico, que reconstrói o paradigma da doença de uma maneira muito rígida, reconstrói o conceito de diagnóstico e de terapêutica de uma maneira de exclusividade que médica, não dá conta. Você vê que tem uma polêmica, por exemplo, recente, no Rio de Janeiro, sobre casa de parto, que mobilizou os conselhos regionais, onde basicamente o Conselho Regional reivindicava que Conselho Regional dos Médicos, que o ato do parto quase se confundia como um ato médico, não é? E a gente sabe que o parto é essencialmente um ato de saúde, que em certos lugares do mundo ele não é nem considerado território do campo da saúde do jeito que a gente entende aqui. Então, esse tipo de confusão que nós temos em certos países, o Brasil é desse tipo, de que ao pensar saúde pensa quase que a exclusividade de profissões, ela não é, do meu ponto de vista, uma boa contribuição, não é? Obrigado, doutor Emerson. A gente fica muito satisfeito porque os psicólogos têm procurado avançar nessa direção e não responder ao ato médico com o ato psicológico. A gente tem procurado responder com o ato de saúde e com
o princípio da transdisciplinaridade, né? Então a gente fica bastante satisfeito de ouvir a sua opinião. Muito obrigada. Obrigado a vocês. O ano de 1879 marca o início da psicologia no mundo. Nesse ano, William Wundt inaugura o primeiro laboratório de psicologia em Leipzig, Alemanha. Em 1906, é inaugurado o primeiro laboratório de psicologia no Brasil, o que ainda não marca o início da profissão. A psicologia era considerada matéria suplementar de outras áreas. Somente em 1962, a profissão, então com 41 anos, é finalmente regulamentada no Brasil. No próximo bloco, Diversidade vai falar sobre encarceramento. Até já. Psiquiatria, psicologia, psicanálise, psicoterapia. O Diversidade veio às ruas de São Paulo para ver se o pessoal sabe a diferença entre um psi e outro. Presta atenção. O senhor sabe a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra? Bom, no meu pensamento, psicólogo é uma coisa, o psiquiatra é outra. Psiquiatria trata do ser humano também, a parte mental, mas uma coisa mais patológica. E psicologia é uma parte mais subjetiva. Psiquiatra é que cuida da cabeça, né? E psicólogo não cuida da cabeça? Cuida também. Também cuida da cabeça. Também. Você sabe a diferença entre psiquiatria e psicologia? Sei tudo! Bom, psiquiatria é quem cuida Cuida do quê? dos louquinhos. O psiquiatra é para tratar de louco, né? O psicólogo é para aquele que está meio louco. Psiquiatra que cuida do pessoal que tem um problema mais sério, psicólogo algo mais sentimental, não sei. O médico psiquiatra, ele vai atender o paciente que pode ter algum distúrbio mental, tá? O psicólogo também vai. E qual a diferença do tratamento? O psicólogo não receita medicamento. Sabe a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra? Não. Não faz nem ideia? Não. É mesmo, cara? Uhum. Olha, eu não entendo muito bem esse negócio, eu também não entendo, não. Por isso que eu tô aqui perguntando. Mas o psicólogo, pra mim, acho que ele deve ser homem. E psiquiatra, acho que é mulher, não é não? Essa é nova, hein? Essa é boa. Gostei, muito obrigado, viu? Essa eu não estava esperando. Muito obrigado. Agora eu entendi tudo. Depois dessa... Para começar, a gente pode dizer que a psiquiatria é uma especialidade médica, né? Portanto, o psiquiatra é um médico, né? Ele estuda medicina e depois ele vai se especializar, né, no estudo da mente humana, ou do psiquismo, e vai fazer psiquiatria. Psicólogos e psiquiatras podem e devem trabalhar de forma complementar, mas têm diferentes competências. Os psiquiatras dominam a enfermidade, a doença que o sujeito é acometido. E, nesse sentido, eles têm medicamentos, né? Eles fazem uma interferência farmacológica também nos doentes, para os doentes. Enquanto que os psicólogos não trabalham com medicação. Por quê? Porque eles trabalham com o registro psicológico que as pessoas fazem do mundo. E se a gente até exagerar nessa concepção, podíamos dizer que esse registro psíquico nunca fica doente. Ah? As pessoas às vezes estão doentes, mas o registro que elas fazem não adoece. Então os psicólogos estão mais distantes da patologia do que os psiquiatras. Por isso não medicam. Manicômios, presídios, FEBEMs. 3 instituições diferentes, mas com uma característica em comum: o encarceramento. Encarcerar é isolar, prender, enclausurar. É excluir o indivíduo do convívio familiar, do trabalho, dos amigos, da sociedade. Cada vez mais se discute se esse isolamento realmente resolve um transtorno mental ou um desvio de conduta. Aprisionar cura, recupera alguém? Temos alternativas. Diversidade foi ouvir especialistas e mostra agora uma visão dos fatos para você. No filme Bicho de 7 Cabeças, Rodrigo Santoro vive Neto, um adolescente como outro qualquer que passa pelos conflitos típicos da idade. Rebeldia, descoberta das drogas e tudo mais. O problema é que para seus pais, vividos por Otton Bastos e Cássia Kiss, o comportamento do rapaz fugia aos padrões da normalidade. Então você tem a lógica assim, o normal é este, qualquer desvio do normal tem que ser
reconduzido, tem que ser curado, tem que ser reabilitado. Depois que ele curar, eu trago de volta, né? Voltando ao filme, uma vez dentro do manicômio, Neto conhece uma realidade desumana. Passa o tempo sendo entupido de remédios, vê de perto o descaso dos médicos e sele os horrores do encarceramento. Não é deixar de tratar, nem deixar de cuidar e nem deixar de dar um cuidado, um tratamento, vamos dizer, especializado ou específico para cada caso. Mas é não transformar isso num isolamento, numa retirada do convívio social. Porque é isso que todo o tratamento tradicional tem feito. Essa retirada do convívio social extrapola os leitos dos hospitais. No sistema penitenciário, por exemplo, o encarceramento também parece não resolver ou reeducar. As prisões servem mais como depósitos de criminosos do que qualquer outra coisa. Nas FEBEMs, isolaram um adolescente infrator só em último caso. Tem funcionado em alguns aspectos em algumas unidades da FEBEM, onde existe um tratamento pedagógico sério. Agora, em unidades onde simplesmente vigorava o encarceramento puro e simples, como medida punitiva, sem caráter de reeducação, como nós tivemos as péssimas unidades de Franco da Rocha, 30 e 31, presídio de Parelheiro, Santo André, etc., em que vigorava esse sistema de mero encarceramento prisional dos adolescentes, nós verificávamos que o índice de reincidência era altíssimo, o nível de violência dentro da unidade era elevadíssimo, tanto por parte de internos quanto de funcionários, e quando esses jovens voltavam para a sociedade, muitas vezes eles voltavam mais violentos do que quando entraram para o sistema. O que acontece em São Paulo é uma aberração. Então, cada vez precisa mais, e mais prédios, e mais meninos que são encarcerados. Daqui a pouco você tem toda a juventude, uma boa parcela da juventude encarcerada. O que quer dizer isso? Que lógica de sociedade é essa, quando você só vê como alternativa para resolver os problemas da juventude e tirar uma grande para encarcerar? A privação da liberdade não é solução para a vida, a gente quer outra saída. Enquanto a utilidade do encarceramento é posta em xeque, alguns setores da sociedade caminham no sentido contrário, exigindo a redução da maioridade penal, o que na prática permitiria que jovens de 16 anos em ato infracional fossem misturados à população carcerária comum. Maria de Lourdes Teixeira, uma psicóloga que pensa e atua junto a crianças e adolescentes infratores, dá a sua opinião sobre esse assunto delicado. A proposta da redução da idade penal, ela é uma proposta equivocada de vários setores da sociedade, do poder judiciário, executivo, legislativo, porque ela visa resolver pelo confinamento, pelo encarceramento, um sintoma que é grave, né, que é o adolescente envolvido com a prática do delito, é um sintoma de algo grave que acontece na sociedade, revelador de muitos acontecimentos sociais, inclusive, né, o crime organizado, a implantação do crime organizado na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, é um sintoma da naturalização da violência. E aí se busca tratar deste sintoma como se fosse a causa da insegurança entre os cidadãos. O outro aspecto desse equívoco é que a proposta da redução da idade penal, ela desqualifica o Estatuto da Criança e do Adolescente como um instrumento legal e legítimo para o trato, né, desses adolescentes, supõe que não haja uma responsabilização destes adolescentes, sendo que no Estatuto nós temos 6 medidas socioeducativas, inclusive a mais severa delas, destinada aos adolescentes envolvidos com delitos graves, que é a privação de liberdade, né? Só que a privação de liberdade, a partir da doutrina da proteção integral do adolescente, da criança e do adolescente, que visa, não é, educar os adolescentes para uma participação produtiva e criativa na sociedade. Então,
nós podemos pensar que nós temos a lei mais avançada do mundo, uma referência para muitos países do mundo, e que o desafio é implementar a lei. O psicólogo tem como responsabilidade esclarecer a sociedade como um todo sobre os danos no presente e no futuro do encarceramento de adolescentes, não é? E ele tem também a responsabilidade de, numa lógica do desafio e da potência, contribuir para a elaboração, né, de propostas, modelos de atendimento que assegurem um presente melhor, né, e um destino de participação social mais criativo e produtivo para os nossos adolescentes. Antes de encerrar o Diversidade de hoje, eu quero fazer 2 convites para você. O primeiro é para que você entre em contato com o nosso programa pelo endereço eletrônico diversidade@crpsp.org.br. Mande suas sugestões, suas dúvidas e suas críticas. Nós estamos esperando por elas. O segundo convite é para que você assista ao nosso próximo programa, que estreia no dia 15 de abril. Será um programa especial sobre a luta antimanicomial. Você não pode perder. Até lá! Diversidade, uma realização do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e TV PUC São Paulo.